Continuar hoje aqui no culto de celebração, falando sobre família. Eu quero ler com você Gênesis, capítulo 35. Só um versículo, Gênesis 35. Preste muita atenção, especialmente nessa introdução, para você entender bem a palavra do Senhor. Gênesis 35, 1 diz assim: Disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel. Betel é casa de Deus, e habita ali. Faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. Eu vou ler de novo, preste bem atenção. Disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel, habita ali. Não era para o Jacó dar uma passeada por Betel, era para ele morar em Betel, viver em Betel, viver na casa de Deus, e lá levantar um altar para o Senhor. Amém, queridos? Morar lá, habitar lá, fazer um altar ao Senhor em Betel. Foi isso que Deus mandou ele fazer. Curva a sua cabeça, eu quero orar por você. Espírito Santo querido, muito obrigado, Senhor, por esse momento tão importante. Nós estamos diante da Tua poderosa palavra. Senhor, a Tua palavra mesmo diz que, Senhor, para nós construirmos a nossa casa, a nossa vida sobre o alicerce da Tua palavra, sobre a rocha da Tua palavra. Tua palavra diz que nem o justo pode fazer alguma coisa se os princípios da palavra não forem obedecidos. Senhor, nós queremos praticar esses princípios da Tua palavra com respeito à nossa casa, com respeito à nossa família. Por isso nós clamamos pelo espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor, fala conosco, revela essa palavra, sejam mais do que conhecimentos, sejam mais do que informação humana, seja mesmo a revelação do Espírito Santo no nosso coração nessa noite, em nome de Jesus, amém, amém. Então preste muita atenção, porque o Senhor fala com Jacó, ele dá uma palavra para Jacó: sobe para Betel, levanta daí, Jacó, levanta daí, vai para Betel, casa de Deus, mora lá, edifica um altar para mim lá. Então, agora, interessante, agora vamos só entender aqui o contexto. Vocês conhecem o Jacó, ele é o neto do Abraão, né? E ele ficou na casa do Labão, do sogro dele, por 20 anos, lembra disso? 20 anos, ele trabalhou de graça para o Labão, pela Raquel. Depois o Labão enganou ele, trabalhou mais 7 anos, depois ele trabalhou mais 6 anos, e o Labão ficava enganando ele e tudo. Finalmente ele sai de lá riquíssimo, ele sai de lá milionário, da casa do Labão. Deus dá uma ordem para ele sair de lá, da casa do Labão, com a família dele, mas ele dá uma ordem muito específica: vá para Betel. Para onde? Vá para Betel, casa de Deus, e lá você edifica um altar e fica lá, mora lá. Maravilha. Então ele obedece a Deus, ele sai de lá, né? Ele tem essa experiência sobrenatural, quer dizer, Deus fala com ele. Quem está comigo aqui? Deus fala com uma coisa muito sobrenatural, surreal. Deus fala com ele. Agora veja bem, quando ele está indo então para Betel, ele tem uma experiência tremenda lá em Peniel, não é? Quem lembra de Peniel? Quem já fez o encontro com Deus? Peniel significa: vi Deus face a face e a minha vida foi salva. Ele pensava que ele ia morrer, porque ele viu Deus face a face. Meu Deus do céu, que coisa louca. Mas ele não morreu, pelo contrário, ele foi transformado ali. Ele ficou manco ali em Peniel, teve uma experiência tremenda em Peniel. Aí logo depois de Peniel, ele reconcilia com o irmão dele, o Esaú, porque ele tinha passado a perna no Esaú lá atrás. Então ele volta lá, resolve o passado dele. Irmão, vocês estão entendendo que está tudo perfeito na vida do Jacó? Pensa, uma experiência sobrenatural com Deus. Ele passa por Peniel, ele resolve o passado dele, ele está a caminho de Betel, vai dar tudo certo, até que ele passa por Sucote. Então, Sucote é um lugar muito lindo, tem umas campinas muito lindas lá. Até lembra a história do Ló, essa parte aqui da Bíblia. E ele passa por Sucote, ele fica vislumbrado com Sucote. Ele tem muito gado, ele é um cara muito rico, ele fica olhando aquelas campinas, tem muito pasto de graça para ele, muita água em Sucote. Ele diz: rapaz, eu vou para Betel, mas depois eu vou ficar por aqui por Sucote. E a Bíblia diz, irmãos, que ele constrói uma casa. Ele compra terras em Sucote e ele constrói uma casa para ele. Inclusive ele que batizou o nome de Sucote, porque Sucote significa palhoça.
ou palhoças. E ele mandou fazer para todo o povo que estava com ele várias casas, e ele constrói uma mansão para ele em Sucote. Ele nunca recebeu essa ordem. Qual era a ordem? Vocês entenderam bem? Onde era para ele construir a casa? Betel. Que mais que ele tinha que construir em Betel? Um altar. E o que é que ele tinha que fazer em Betel? Morar em Betel. E ele está morando em Sucote. Agora preste bem atenção, irmãos, como que isso aqui é sutil. Porque ali em Sucote acontece uma tragédia na história do Jacó. Uma tragédia, porque uma das filhas dele, na verdade a única filha dele, a Diná, ela começa a passear na terra, ela começa a gostar das meninas de Sucote, e ela se interessou por um rapazinho chamado Siquém. Inclusive ele era o príncipe ali do lugar, ele era o filho do rei. Pensa o cara, um gatão lindão, aleluia. Cuidado com esses gatos, gato é bicho preguiçoso. Aí ela se apaixona pelo Siquém, o Siquém também por ela, aquela coisa mais linda, irmãos. E o fato é, a Bíblia diz que o Siquém força a barra, e está escrito que ele violenta sexualmente a Diná. Que tragédia! O Jacó toma conhecimento disso, a Bíblia diz que ele fica enlouquecido, não era para menos. E quando os irmãos dela souberam disso, os irmãos tudo homem souberam disso, aí eles ficaram doidos, não é? Então o que aconteceu ali em Sucote? Aí eles ficaram doidos. Só que o Siquém falou assim: não, vamos resolver essa parada. O Siquém era o rapaz, né, que violentou a Diná. E ele falou assim: não, vamos resolver essa parada. O meu pai é muito rico, e eu quero pagar o dote que vocês quiserem. Vocês podem pedir o dote que vocês quiserem aí, não é? Que eu pago, porque eu quero casar com a Diná, minha gatinha. Aí os irmãos dela falaram assim: não, beleza, você pode casar com ela. Só que tem uma coisa, na nossa cultura, né, tem que todos os homens circuncidar. Quem sabe o que é circuncisão? Eu não vou explicar, mas quem sabe? Todo mundo sabe, né? Tá. Então, todos os homens têm que circuncidar. Se todos os homens de Sucote se circuncidarem, desde a criança, desde o menino, de 8 dias para cima, até o mais velho, todo mundo circuncidar, pode casar com a minha irmã. Mas na verdade era uma trama, né? Porque a Bíblia diz que no terceiro dia, quando todos os homens estavam inflamados daquela cirurgia que era brutal naquela época, sem anestesia e sem anti-inflamatório e antibiótico, pensa, aquilo ali, irmãos, ficava um negócio muito feio. No terceiro dia, os irmãos da Diná invadiram as casas e mataram todos os homens e meninos e crianças da cidade. Uma tragédia. Mataram brutalmente. Não somente isso, roubaram todos os animais da cidade, levaram tudo para eles, mataram todo mundo, deixaram as mulheres viúvas e despilhadas. Uma tragédia. Quando Jacó sabe desse negócio, ele diz: meu Deus do céu, o que vocês fizeram? O povo da terra vai me odiar, eles vão me matar. Agora veja bem, irmãos, olha só, quem é esse camarada? Quem é o Jacó? É o cara que Deus falou com ele face a face. É um cara que acabou de ter um encontro com Deus em Peniel. É o cara que resolveu o passado dele e pediu perdão para o irmão dele. Pensa esse crente Jacó. É o cara que recebeu uma palavra de Deus para ele construir uma casa em Betel e edificar um altar em Betel. É um cara milionário, rico, um cara que está dando certo. O que é que esse cara tem que parar em Sucote? Então, irmãos, quando eu olho para essa família, eu penso assim, eu penso na graça de Deus. Sabe por quê? Porque nós sabemos o final dessa história. Essa família, irmão, vai prestar. Essa família vai prestar tanto que ela vai gerar o rei Davi. Essa família vai prestar tanto que ela vai gerar o Messias. Essa família vai ficar para a história. Deus vai restaurar essa família destruída, essa família de um bando de assassinos, ladrões, mentirosos, que são os patriarcas. Pensa bem. Então, irmãos, Deus vai restaurar e vai usar essa família. Através dessa família serão abençoadas todas as famílias da terra, inclusive a nossa. Já foi abençoada. Agora, o que eu quero te mostrar hoje à noite são os princípios que o Jacó praticou, né? O meu tema com vocês hoje é: não deixe para amanhã o que a sua família pode ser hoje. Dá para gritar isso bem forte? Irmãos, é agora.
Quando que é a hora da sua família ser restaurada, transformada, abençoada, para abençoar as famílias da terra? Quando que é? É agora. A hora é agora, a hora é hoje, a hora é agora. Não deixa para amanhã. Agora nós temos que tomar algumas decisões. E hoje meu sermão hoje tem 2 pontos. Diga glória a Deus. Uau, né? 2 pontos só. Vamos lá, vou falar meus 2 pontos. Então, o primeiro aqui. O que aconteceu com Jacó? O que é que o Jacó fez? Primeira coisa, rejeite o padrão do mundo. Dá para gritar isso bem forte? Rejeite o padrão do mundo. Você quer que a sua família seja abençoada agora? Seja uma bênção agora? O que é que você tem que fazer? Rejeitar o padrão do mundo. Olha só, Gênesis 35:1. Disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faz um altar ali para mim. Então, o que é que ele está mandando o Jacó fazer? Porque o Jacó foi lá orar desesperado. Meu Deus, o que aconteceu? Eu acabei de sair de Peniel, acabei de resolver com meu irmão. O Senhor me abençoou tanto na casa do meu sogro. Eu tive um encontro com o Senhor face a face. Senhor, que tragédia que aconteceu na minha família. Minha filha violentada, meus filhos viraram esses monstros aí. O que é que eu faço? Os caras vão me matar. Minha família está perdida. O que é que Deus fala para o Jacó? E está falando para mim e para você hoje à noite: saia de Sucote, saia do mundo, no sentido de deixe os valores do mundo e vá para Betel. Meus valores. Quem está comigo aqui? A Bíblia, irmãos, não é um livro de religião. A Bíblia é a constituição de um reino. Nós temos a Constituição do Brasil, os Estados Unidos têm a Constituição deles, o reino de Deus tem a sua Constituição, inclusive tem um rei, que é o Rei Jesus. Nós precisamos voltar para essa Constituição, se nós quisermos construir famílias sobre a rocha. Quem está comigo? Sabe, não dá, irmão, para a gente ser amigo do mundo. Olha o que o Tiago diz, o apóstolo Tiago, em Tiago 4,4, ele chama infiéis, essa palavra é para a igreja. Infiéis, vocês não compreendem que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele que quiser ser amiguinho do mundo constitui-se inimigo de Deus. Irmãos, a gente vive uma geração que tipo assim, as pessoas querem o melhor dos 2 reinos. Eu quero o melhor do reino da terra. Quero ser próspero, quero ter saúde, quero, ser feliz, não é? Eu quero o melhor daqui, mas eu quero o melhor de Deus também. E não tem como. Ou nós somos amigos de Deus, ou nós somos amigos do mundo, dos valores do mundo. A Bíblia diz que esse mundo tem um príncipe, Satanás, né? Jesus mesmo disse que ele é o príncipe deste mundo. Então não dá, irmão, para a gente viver os valores do mundo e ser amigo de Deus. Não é? Se vocês ouvirem o que esses ouvidos ouvem, esses dias eu ouvi o cara me dizendo assim, né? Um marido me dizendo assim, porque a Bíblia diz: cuidado com esses testemunhos. Não, mas ele falando assim, ó, vou falar com cuidado. Mas ele falando assim, tipo, não, eu recebi um conselho do meu amigo. O meu amigo disse assim, porque o nosso casamento não está muito bom, então meu amigo deu um conselho, para eu ficar 15 dias fora de casa, para colocar assim uma saudade nela. E também para eu fazer um ciúmezinho para ela, entende? Eu pensava que ele estava brincando comigo, sério. Esse cara está fazendo uma pegadinha, né? Ele vai rir, quer ver? Ele vai rir, ele vai dizer: peguei o senhor. Aí eu vi que não era brincadeira, era sério. Aí o amigo dele falou isso mesmo para ele. Aí eu falei: rapaz, esse amigo é o Satanás, é? Entende? Veja bem. Irmãos, são valores do mundo. Eu ouvi, irmãos, junto com a Meila, o casal falar para a gente. Um casal com problema no casamento foi procurar uma psicóloga, uma conselheira, não sei o que lá das quantas. E ela falou para eles assim: olha, sabe o que? Vocês precisam colocar uma terceira pessoa na relação. Um trisal, porque isso apetita, enriquece, fica mais quente, fica tão quente que vai para o inferno, queimar no inferno. Irmãos, é isso que nós estamos ouvindo de boa, é isso que nós estamos acostumando, não é? Acostumando o menino adolescente,
Um menino adolescente de 11 anos, já namora. Irmão, quem está me entendendo que nós paramos em Sucote? Quem está me entendendo que nós estamos cheios de promessa, acabamos de vir de Peniel? Quem está entendendo que a gente está sendo super abençoado por Deus? Deus está mudando a nossa história. Deus está mandando a gente ir para Betel. A gente ficou vislumbrado com Sucote. Irmãos, aqui é só um pouquinho de tempo. Nós vamos passar um pingo de tempo da nossa vida. Nós vamos passar aqui, a eternidade. Nós vamos passar na eternidade, seja lá onde for a eternidade para nós. Nós temos que pensar na eternidade, não é? Porque a eternidade é como se fosse a pontinha, sabe? A igreja, a vida é como se fosse esse microfone aqui. Mas a eternidade, irmãos, é todo esse cabo que nunca acaba. A gente se concentrou aqui em Sucote. Quem está comigo? Sucote. Lindo Sucote. Eu amo Sucote. Sucote. E nós precisamos ir para Betel. Tem alguém me entendendo aqui? Então a primeira coisa que Deus fala para o Jacó é: Jacó, vaza daí. Você quer restaurar sua família? Sabe por que você está colhendo esses frutos na sua casa? Que você está surpreendido. Você não sabia que você tinha filhos assassinos, mentirosos, ladrões, porque você ficou muito tempo em Sucote. Você ficou tempo demais aí. Eles aprenderam os valores de Sucote. Vaza daí, Jacó. Eu fiz você para ir para Betel. O seu altar é lá em Betel, na casa de Deus, e não aí em Sucote. Amém, queridos? Sabe, irmão, nós temos que fechar essas brechas. Jesus disse assim: quando o valente bem armado guarda a sua própria casa, fique em segurança a todos os seus bens. Nós precisamos guardar a nossa casa. Em segurança estará todos os nossos bens. Eu falei hoje no Tadel, de uma situação que eu vivi muito, muito real. Eu sonhei que eu chegava na casa lá do pessoal, e a esposa estava lá com uma lança na frente da casa, e toda suja. E ela estava assim, muito feia, toda suja. E eu perguntava: cadê o esposo, cadê o marido? Aí eu olhava lá dentro da casa, uma casa muito velha, e ele estava lá deitado no sofá, cheio de soro, e ele muito magro, morrendo. Assim mesmo. E eu acordei. Quando eu acordei, eu já peguei o telefone. E eu disse: irmão, eu preciso falar com você. Eu preciso falar com você agora. Eu vou sair, não sei o que, tenho compromisso. Eu falei: não, eu vou demorar 10 minutos para te falar. Ele falou: então vem. Aí eu fui lá e contei o sonho para ele. Eu falei: tem sentido para você? Ele falou: não, nenhum sentido. Você não tem nada a ver com a minha família, comigo. Tá bom, então tudo bem. Eu falei, Tchau. Naquela semana eu vi a esposa dele entrando, gritando na igreja. Eu estava lá. Ela descobriu o adultério, mas não só o adultério. Ela descobriu que ele sustentava outra família em outro lugar. Deus falou para ele. Deus avisou ele: saia de Sucote. Saia daí, desse lugar que vai destruir você e sua família. Mas ele não saiu. Uma coisa séria. Quem está me entendendo? Então Deus falou para o Jacó: sai daí. É por isso que Jesus pode dizer: aí vem o príncipe deste mundo, mas ele nada tem em mim. Jesus disse assim: eu me santifico a mim mesmo, para que vocês, os meus discípulos, sejam santificados na verdade. Irmãos, é isso, nós precisamos fazer esses concertos. Nós somos sacerdotes, nós precisamos santificar para que a nossa família seja santificada na verdade. Quem está comigo aqui? Vamos fechar essas portas, vamos fechar essa brecha. Eu falei aqui, vou repetir, essa palavra trevas na Bíblia, ou escotos no grego, é ignorância. O que é trevas? Satanás é o príncipe do que mesmo? Das trevas. Jesus que disse que ele é o príncipe das trevas, ou seja, ele é o príncipe da ignorância. Aonde está onde tem ignorância, onde eu não sei a verdade, ele reina. Mas Jesus é luz. Jesus é luz. Amém, queridos? Ele é a luz do mundo. A palavra luz também no grego é sofia, ou sabedoria. Aonde tem trevas, Satanás reina. Mas onde tem luz, revelação da palavra, sabedoria, ele não pode entrar. Acesso negado. Amém? Primeira coisa,
Primeira coisa então que o Jacó fez, Deus mandou ele fazer: sai de Sucote, sai do mundo. Qual que é a primeira coisa mesmo? Me lembra aí? Rejeite o padrão do mundo. Eu achei muito legal essa palavra do Alan. Que revelação, porque lá é interessante que em Colossenses 3,5 fala assim: fazei morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão, lascívia, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Diga assim: avareza. O que é avareza? Amor ao dinheiro é idolatria, não é? Então essa conversa aí, irmãos, muita coisa está entrando na vida financeira da igreja, porque nós estamos vivendo o padrão do mundo, que é a avareza. Nós precisamos viver o padrão do reino de Deus, que é a generosidade. Tá, vamos lá. Meu segundo ponto. Quantos pontos eu vou pregar hoje? 2. Meu segundo ponto. Vamos lá. Não deixe ninguém para trás. Grita aí. Diga assim: deixe os valores do mundo. Não deixe ninguém para trás. É a segunda coisa que eu tenho que fazer. Vamos aprender com Jacó. Gênesis 35, 2. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam. Para quem que ele falou? Todos os que com ele estavam. Lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio. Purificai-vos e mudai as vossas vestes. É interessante, são verbos no imperativo, ordens: lançai, purificai, mudai. Então o sacerdote se posicionando e dando comandos para a sua família. Lançai fora os deuses estranhos. Irmão, é interessante, vocês sabem, né, que olha só que coisa interessante. Como assim, Jacó? Você não é crente? Você não é o neto do Abraão? Você está mandando a sua família lançar fora os deuses estranhos? Que deuses estranhos, Jacó? Como assim? Irmão, você lembra que quando Labão foi perseguir o Jacó saiu, né, lá de Padã Arã, com toda a sua família. Quando o Labão, o sogro dele, descobriu, ele começou a perseguir ele reuniu um bando e perseguiu o Jacó para pegar de volta o Jacó com a sua família e o seu rebanho, porque ele queria o Jacó como escravo dele. Mas quando ele chegou e quando ele encontrou o Jacó no meio do caminho, ele falou assim para o Jacó: eu vim aqui porque vocês trouxeram os meus deuses, os meus ídolos do lar. O Jacó não sabia. Ele disse: você está louco? Eu jamais faria uma coisa dessa, eu nem acredito nessas coisas. Ele disse: pois roubaram o meu ídolo do lar. Irmãos, quem sabe onde estava esse ídolo do lar? Quem sabe? A Raquel desviada, dentro da casa do Jacó, do cara que tinha acesso a Deus, que viu Deus face a face, que tinha revelação de Deus, que recebeu a palavra para ir para Betel. O cara que andava com Deus, a mulher dele tem um ídolo estranho. Ela escondeu o ídolo, ela sentou em cima do ídolo dentro de uma caixa e disse para o pai dela, mentiu para o pai dela: papai, eu estou naqueles dias das mulheres, não posso me levantar para cumprimentar o Senhor, por favor me perdoe, papai. Escondendo o ídolo dela. E o que é que o Jacó está fazendo aqui, irmãos? Ele está dizendo assim, porque Deus falou para ele: saia de Sucote, saia dos valores do mundo, mas lance fora todos os deuses. Agora, irmãos, todo mundo tem que lançar fora os deuses. Se nós quisermos ver uma família restaurada, a ordem é para toda a família, para toda a casa. O que nós temos visto na nossa geração? Beleza, eu estou servindo a Deus, eu estou indo para a igreja, mas o meu filho está lá, sendo discipulado pelo YouTube. Não é verdade? O Moisés, quando o Moisés vai sair do Egito, o faraó faz um negócio com ele. Não, beleza, vocês podem, só vocês e os homens adorarem a Deus. Olha, leia na sua Bíblia Êxodo 10. Aí o faraó, que é o tipo do diabo, diz: pode ir vocês e os homens podem adorar a Deus, podem ir, pode ser crente lá na igreja, pode ir lá, mas ficam comigo as mulheres e as crianças. Olha só, a família, as crianças, a próxima geração. Qual é a resposta do Moisés para ele? Não vai ficar nenhuma unha, não vai ficar ninguém para trás, todos vão adorar o Senhor. Cabra macho, esse Moisés. Sabe, irmãos, nós precisamos ter coragem de confrontar a Raquel, não é? Imagina o Ananias e a Safira. Já pensou? O Ananias vende a fazenda, sei lá, 10 milhões de reais. Quanto que é o dízimo? 1 milhão, né?
1 milhão. Aí a dona Safira: vai dar tudo isso na igreja? Está lá, leia a sua Bíblia lá em Atos 5. Vai dar tudo isso na igreja? É muito dinheiro para esse pastor, para essa igreja, não dá não. E o frouxo do Ananias vai lá e mente para o pastor Pedro: não, pastor Pedro, eu vendi por 1 milhão. Vou dar 100 aqui, tá bom? Pedro: rapaz, como que você deixa Satanás enganar você, para você mentir para o Espírito Santo? Você não está mentindo para mim não, rapaz, você está mentindo para o Espírito Santo. E aí ele já caiu duro assim, ó, pum, já morreu. Ei, Novo Testamento, tá? Novo Testamento. Ah, essas coisas só acontecem lá no Antigo? Não, acontece no Novo também. Aí chega a Safira, com a mesma mentira, com a mesma conversa fiada. Aí o Pedro disse: vocês venderam por quanto mesmo a fazenda? 1 milhão, Pedrão. Ah, tá. Os caras que levaram o teu marido e enterraram ele estão te esperando lá fora. O quê? Pum! Irmãos, todo mundo, não pode ficar ninguém de fora. Não pode ficar de fora a Raquel, não podem ficar de fora os nossos filhos. Nós temos que ter a coragem para pregar o evangelho na nossa casa. Nós temos que ter coragem para edificar os nossos filhos. Olha a consequência disso, Gênesis 35:5. E tendo eles partido, lembra que o Jacó estava apavorado, pensando que todo mundo ia matar ele? Gênesis 35:5. E tendo eles partido, o temor de Deus invadiu as cidades que lhes eram circunvizinhas, e não perseguiram aos filhos de Jacó. Aleluia. Quando eles saíram de Sucote, quando eles tiraram os deuses estranhos do meio deles, veio o temor do Senhor sobre os inimigos. A Bíblia diz que aqueles que são nascidos de Deus não vivem na prática do pecado, e o maligno não lhe toca. Acesso negado, Satanás, para você. Aleluia. Não dá para ser amigo do mundo não. Aleluia. Amém, queridos? Terminei meus 2 pontos. Agora a pastora Mila vai pegar o terceiro. Eu preguei só 2, tá bem? Glória a Deus. Somos uma só carne, né? Então, eu termino esse terceiro ponto. E Deus realmente tem nos dado essa direção de estarmos falando para a família. Porque, como nós temos visto, a necessidade de nós vivermos os princípios da palavra de Deus. E como nós estamos vendo aqui, hoje, não deixar para amanhã. Então, o nosso terceiro ponto aqui, vamos ver aqui junto. Invista tempo de qualidade com Deus e com a família hoje. É tão importante quando diz tempo de qualidade com Deus e com a família, porque tudo começa em Deus. Quanto mais perto o esposo ou a esposa estiver de Deus, mais perto um do outro eles vão estar. Mas também quanto mais vai se distanciando de Deus, mais um se distancia do outro. E isso é muito sutil. Porque nós vemos aqui o Jacó, ele não era um homem, um pagão, um homem que não conhecia Deus. Era um homem que conhecia Deus, mas que ele estava vivendo em Sucote. Mas que Deus estava falando, restaura esse altar. Mas que Deus estava falando, traz os princípios da palavra de volta para a sua casa, viva isso, traz isso de volta. E aí, ali, eu quero ler com vocês esse versículo aqui, que Jacó diz assim: levantemo-nos e subamos a Betel. Quando ele diz levantemo-nos, ele se coloca junto. Levantemo-nos e subamos a Betel, e ali farei um altar a Deus, que me respondeu no dia da minha angústia e esteve comigo no caminho por onde eu andei. Então, quando ele diz assim, levantemo-nos, ele se coloca como parte. Ele não fala assim, esses meninos fizeram coisa errada, a culpa é deles. Não, ele se coloca como parte. Vamos nós restaurarmos como família, junto ao altar do Senhor na nossa casa. Ele também não fica buscando ali os culpados, né? Como muitas vezes, né, a gente tenta achar os culpados. É porque o meu marido, os meus filhos, a minha esposa. Não.
Não ficou buscando os culpados, não ficou reclamando, não ficou só chateado, como o Jackson pregou domingo passado, né? Que a gente às vezes tem visto tantas pessoas chateadas com a situação da família, mas nós precisamos nos posicionar. Não adianta só ficar chateado, triste, reclamando. Nós precisamos nos posicionar e restaurar o altar. E também esse verbo está no presente, hoje. Como o Jackson repetiu várias vezes, hoje é o dia de restaurar a nossa casa, os princípios da nossa família. Eu sei que muitos aqui não está com a família que precisa ser restaurada, mas às vezes existem princípios, como na família do Jacó, altares que precisam ser reparados, e nós precisamos aplicar esses princípios hoje. E esse terceiro ponto, ele é muito interessante, porque é tempo de qualidade com Deus e com a família, né? Então, muito importante isso, porque na correria do dia a dia hoje, às vezes a gente não consegue ter esse tempo de qualidade, de profundidade, tanto com o Senhor como com a nossa família, né? Nós precisamos ser muito intencionais nisso. Restaurar o altar da oração na nossa casa, né? A nossa casa precisa ser um ambiente de oração. Domingo passado, o Jackson falou daquela missionária Corin ten Boom, né? Ela fala uma frase que eu acho muito interessante. A oração é o seu step ou é o seu volante? Então, a oração deve ser o nosso volante, o tempo todo como família. Senhor, né, o volante, onde que o Senhor quer nos dirigir? Onde que o Senhor quer nos levar? O que o Senhor quer para os nossos filhos? Onde que o Senhor quer qual a decisão que nós devemos tomar? O tempo todo, o volante é o que guia a nossa vida todo momento, todos os dias. Mas o step é o socorro. Agora, socorro, Senhor, né? A oração é só no tempo da crise. Não, a oração deve ser um altar restaurado dentro da nossa casa como família. Em todo tempo, em todo lugar, no carro, onde nós estivermos, né? Com os nossos filhos. A Bíblia diz que nós devemos falar para eles, andando pelo caminho, ao deitar ou levantar, todo o tempo. Esse é um altar que precisa ser restaurado na nossa casa. Esse tempo de qualidade com Deus. Esse tempo de qualidade com a nossa família. Tempo de lermos a palavra, tempo de orarmos, tempo do casal, tempo do culto doméstico, nós precisamos restaurar. Mas por que muitas vezes nós não fazemos e não aplicamos esse princípio hoje? Muitas vezes porque falta uma prioridade. Eu preciso priorizar isso. Se minha família é importante, ela precisa estar na minha agenda. O tempo do casal, o tempo do culto doméstico, o discipulado dos nossos filhos. Gente, nós somos uma igreja em discipulado e os nossos primeiros discípulos são os nossos filhos. Nós precisamos colocar isso na agenda. Nós falamos muito também do dia do casal. Isso é tão importante, porque é um dia que eu vou ter tempo de qualidade. Eu digo que é o meu discipulado com o Jackson, é onde a gente conversa com profundidade, porque uma das coisas que nós temos visto, conversando com casais hoje, é um distanciamento sutil. O casal está ali, não tem briga, às vezes ou não teve um adultério, não teve uma agressão, não teve uma briga grave, mas um olha para o outro e fala, não sei, já não é mais a mesma coisa. Nós estamos distante, porque não tem uma comunicação profunda, porque não tem investido esse tempo de qualidade, que é um altar que nós precisamos restaurar dentro das nossas famílias. Então, isso precisa ser uma prioridade na nossa vida. Esses dias eu estava vendo uma coisa interessante. Eu estava vendo uma pesquisa que fala que muitas pessoas que se matriculam na academia, não vão na academia. Pagam, se matriculam e não vão. Pessoas que pagam curso e não fazem o curso. É porque a pessoa quer, mas ela não quer pagar o preço. Existe um preço. Eu quero minha família transformada, mas, gente, existe um preço. E se nós não pagarmos esse preço, nós não vamos ter o resultado. Às vezes nós queremos ter os resultados, mas não queremos pagar o preço. Então, existe um preço para nós sermos intencionais, para nós realmente investirmos esse tempo de qualidade em Deus e na nossa casa, e Deus dentro da nossa casa. Então, nós precisamos realmente, né,
estarmos dispostos a pagar o preço para obtermos esses resultados também, né? E às vezes a gente fica esperando só um momento perfeito para isso. Eu não consegui porque ainda não tive esse tempo perfeito. Como eu falei, em todo lugar, no carro a gente pode orar, em todo momento a gente pode estar desenvolvendo esse tempo de qualidade. Então, nós sempre tivemos o nosso dia, né, especial, e inclusive quando os meninos eram pequenos, né, porque às vezes tem casais que falam, é difícil porque os meninos são pequenos, mas quando os meninos eram pequenos, a gente tinha esse dia do casal. Então, aqui agora os meninos já estão todos casados, mas nós continuamos tendo esse dia do casal. Às vezes pode dizer assim, mas vocês estão o tempo todo junto, mas não é igual como aquele dia que você separa um para o outro, que vai conversar, uma conversa de profundidade, né? Que vai realmente se aprofundar no relacionamento como se fosse regar tudo que está vivo, como uma planta, precisa ser regado, porque precisa crescer, precisa amadurecer. Então, esses dias nós estávamos numa correria tão grande aqui, foi uma semana assim com muita correria e nós não conseguimos ter o nosso dia. E numa terça-feira nós passamos a tarde aqui, um discipulado atrás do outro, o Steph sabe, a gente fica aqui a tarde toda, e teve a reunião do Steph, e nós saímos daqui bem tarde, chegamos em casa 10h30 da noite. E nós estávamos cansados e vínhamos conversando no carro, a gente não teve o nosso tempo, né, nessa semana. E aí o Jacques falou, por que não agora? Eu falei, 10h30 da noite, nós estamos cansados. E pensa, gente, eu acho que foi o dia mais frio do ano aqui em Curitiba. Estava muito frio, muito frio. Então tinha tudo para nós não termos o nosso dia naquele dia, né? Estávamos cansados, muito frio. O Jacques falou, não, amor, vamos fazer vamos... Hã? Ele dizendo, a noite é uma criança. Mas nós realmente, aí ele falou, amor, faz uma jantinha aí e eu vou ligar a lareira. Estava bem frio, né? Então, muitas vezes a gente tem tantas desculpas. Não dá por isso, por aquilo, por aquele outro motivo. Ele ligou a lareira, fiz uma jantinha, a gente foi lá, ficou conversando até madrugada. E olha, a gente gosta de acordar cedo, mas ser intencional nisso. E foi uma das melhores noites que a gente teve, que a gente conversou, e foi tão especial. Porque, gente, as coisas especiais nós que fazemos. Às vezes nós podemos estar no melhor lugar. Aquilo ali, a gente pode estar com o coração, né, fechado, mas a forma que nós reagimos, a forma que nós recebemos aquilo que torna especial, a forma que nós fazemos que torna aquilo especial. Então nós precisamos investir esse tempo no nosso casamento. Quero até deixar uma lição de casa aqui, né? Para vocês, casais, para ter o dia. Já combina aí com a sua esposa, né? Não precisa ser um dia inteiro. Uma noite, uma manhã, um almoço, um dia da semana. Se você não colocar na agenda, pode saber que vai passar a semana toda e você não vai ter esse dia. Então nós precisamos ter esse dia, né? O dia do nosso casal. Aí talvez tem muitos solteiros aqui, hoje não é rede de casais, não é um culto para casais, também vou falar para os solteiros. Da mesma forma, como solteiro, nós precisamos também ser intencionais no relacionamento, tanto com o Senhor, como com os membros da casa. É tão triste quando a gente vê irmãos brigados, é tão triste quando a gente vê quanto Satanás tem investido no relacionamento de pais com filhos. Esses tempos, nós tínhamos uma ovelha, um rapaz, e ele era muito magoado com o pai, ele não gostava do pai dele, porque ele disse assim, o meu pai foi um homem que traiu a minha mãe, e ele era agressivo com a minha mãe. E o Jacques falou, olha, mas você precisa se aproximar do seu pai, você precisa perdoar o seu pai. E ele, não, eu tenho ódio do meu pai. E esse rapaz sumiu, depois de um tempo ele apareceu, e ele falou assim, pastor, deixa eu falar uma coisa. Eu traí a minha esposa, eu fiz aquilo que eu mais odiava no meu pai. E eu já estou começando a ser agressivo com ela. O que ele não resolveu lá atrás, ele trouxe de bagagem na nova família. O Jacques falou, esquecendo das coisas que para trás ficaram. Se você quiser
prosseguir para que diante estão. Se você quiser ser curado disso, você precisa resolver o seu passado. Então nós precisamos resolver conflitos. Muitas vezes nós fugimos de conflitos dentro da família, mas nós precisamos sentar e conversar, resolver os conflitos. Às vezes nós conversamos com casais e a pessoa diz assim: não, eu prefiro deixar para lá, eu prefiro nem falar sobre isso. Quando nós temos essa atitude, nós não estamos resolvendo um conflito, nós só estamos adiando, porque ele está lá e muitas vezes está crescendo. Nós precisamos sentar, abrir o coração, ter comunicação profunda entre o casal. E eu quero terminar falando do meu TSD, né? Meu tempo sozinho com Deus, a minha meditação. Eu estava meditando sobre Davi. A gente está lendo o livro com muitas mulheres aqui, a gente compartilha uma com a outra. E me tocou tanto, me chamou tanto a atenção a história de Davi. Que uma das coisas que nos impedem de realmente nos posicionarmos hoje, de ter esse tempo de qualidade com a família, é às vezes essa passividade, essa superficialidade. Eu vi isso na vida do Davi. Primeira coisa, o Davi, ele abre uma porta ali na casa dele, com o adultério. Depois, o filho de Davi, o Amnon, ele está ali triste, está doente, está ali mal. O Davi não sabe nem o que está passando. Nem um momento ali na palavra de Deus diz que o Davi foi lá, o meu filho, o que você tem? Não, o Davi nem sabe o que está passando, mas o primo dele, o outro amigo, sabe o que ele está passando e está dando um conselho errado pro Amnon ali, né? Vai lá, abusa a sua irmã, né? E estupra sua irmã, e ele foi no conselho errado. Quantas vezes os nossos filhos, nós não sabemos o que está passando, porque nossos filhos estão tristes, o que está acontecendo com os nossos filhos, mas os amigos estão sabendo. Às vezes as amigas das esposas estão sabendo, os amigos do esposo estão sabendo, mas nós precisamos ter essa comunicação dentro da nossa casa, essa intimidade dentro da nossa casa, né? E aí ele abusou da irmã e o Davi não fez nada. Ele nem chamou a atenção do filho e nem foi lá consolar a filha Tamar. O outro irmão, o Absalão, ficou muito chateado com aquilo, né? E ele começou a crescer aquilo dentro do coração até o ponto que ele matou o irmão. Uma tragédia. E o Davi, com tudo isso, sabe o que o Davi fez? Ele ficou triste. Ficou triste, mas só ficar triste não resolve. Nós precisamos fazer alguma coisa, nós precisamos confrontar, nós precisamos conversar, nós precisamos resolver. E ele ficou triste, não queria falar com o filho ficou para lá, ele ficou para cá. Quantas vezes a gente vê isso dentro das famílias? Um para lá, um para cá, eu não quero conversar. E não resolve. E o tempo passou, e isso foi crescendo dentro do coração de Absalão, até o ponto dele se rebelar contra o pai e querer o reino ali do Davi. E tudo isso, para resumir a história, gerou uma guerra, que o próprio Absalão se levantou contra Davi. E naquela guerra, o Absalão morre. E eu fico pensando, gente, se o Absalão, se aquele rapaz tivesse chegado ali com o pai, vamos resolver, senta aqui, vamos resolver isso, talvez ele não teria morrido tão cedo, tão novo. E o Davi também, né, depois de tudo, aquela guerra, tudo que aconteceu, ele perdeu mais um filho. E eu quero ler junto com vocês, porque isso foi uma das coisas que me chamou muita atenção. Lá em 2 Samuel 18:33, diz assim: então o rei Davi, profundamente comovido, subiu à sala que estava por cima da porta e chorou. E andando dizia: meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que eu morrera por ti. Absalão, meu filho. Era tarde demais. O filho dele já não estava mais ali. E o Senhor tem nos chamado hoje como família. Hoje é o tempo de restaurarmos princípios dentro da nossa casa, antes que seja tarde demais. Às vezes nós pensamos, não, está tudo bem. Outro dia eu estava conversando com uma mãe, ela achando que estava tudo bem com o filho, e o filho estava planejando, um filho adolescente, planejando tirar a própria vida.
E ela não sabia o que estava acontecendo dentro da casa dela, isso dentro da igreja. Nós precisamos saber o que está no coração dos nossos filhos, nós precisamos fazer parte, nós precisamos restaurar o altar hoje, para um dia nós não estarmos como Davi, tarde demais. Tarde demais o casamento, tarde demais para esse casamento, tarde demais para esse relacionamento. Outra coisa que me chama muita atenção é aquela história daquele rico, né, que o Lázaro ficava ali na porta dele, aquele mendigo, e aquele rico teve tantas oportunidades, mas ele era um homem que só pensava nele mesmo, só pensava em Sucote talvez, só pensava ali, né, na vida dele, não orava pela família, a gente não vê em nenhum momento esse homem fazendo algo pela família. Mas o dia que ele morre e que ele vai para aquele lugar de tormento, aí ele faz uma oração, né? Lá em Lucas 16, 28. Ele fala para mandar o Lázaro lá para que possa falar para os irmãos dele. Ele fala assim, porque eu tenho 5 irmãos para que lhe dê testemunho, a fim de não virem também para esse lugar de tormento. Essa é uma oração que infelizmente não é atendida mais, porque é tarde demais. Hoje é o tempo de orarmos pela nossa família. Hoje é o tempo de nos posicionarmos pela nossa família. Hoje é o tempo de restaurar altares dentro da nossa casa. Hoje é o tempo. Hoje é o tempo de comunicação profunda. Eu ouvi um testemunho de um pai crente, que ele foi buscar a filha na polícia, estava presa. Aí quando ele chegou lá, ele envergonhado, crente, a filha foi presa. Ele falou, que vergonha. Aí chegou em casa, ele falou, o que foi? O que aconteceu? E a menina falou assim, agora o senhor tem tempo para conversar comigo? Agora o senhor vai conversar comigo? Né? Esperou demais, tarde demais. O tempo de conversarmos com nossos filhos, o tempo de investirmos na nossa família é hoje. Eu creio que essa palavra, Deus está realmente nos direcionando para trazer para a igreja. É o tempo de nós investirmos na nossa família, na nossa célula principal. Hoje é o tempo de restaurarmos. Eu quero que você fique em pé. Quero te convidar para ficar em pé. Nós vamos colocar uma música aqui que ela fala assim, que às vezes nós nos arrependemos do tempo perdido que passou, que a gente não investiu em quem mais a gente deveria investir, que é a nossa família, os nossos filhos. Mas nós podemos nos posicionar hoje e fazer valer a pena. Amém? Eu quero que agora nós possamos estar orando, né? Quero te convidar para estar orando pela sua família, pela nossa família. E nós meditarmos também no que diz essa música. Amém? Se quiser juntar a sua família, se você estiver sem sua família, ore pela sua família. Parar nos momentos singelos com quem eu mais deveria notar, querer estar junto de mais ninguém. Respirar. Senhor, nós clamamos pelas nossas famílias nesse dia, Pai. Nós queremos ser como Abraão, que a nossa família seja bênção para todas as famílias da terra. Nós queremos clamar nessa noite, Pai, que os altares na nossa casa sejam restaurados. Oh, Deus, fala no coração dos nossos filhos, Senhor. Oh, Deus, restaura, Senhor, nas nossas casas o relacionamento, o altar. Senhor, nos tira de Sucote, tira o mundo, tira tudo aquilo que não te agrada, Senhor, de dentro da nossa casa. E nós clamamos, Senhor, nós clamamos pela nossa família. Nós queremos declarar sobre os nossos filhos, Senhor, a bênção do Senhor sobre eles, que eles vão ser apaixonados pelo Senhor, Pai. Nós queremos declarar, Senhor, sobre a nossa família, Pai,
que nós vamos ser luz no meio das trevas, Senhor. Nós queremos declarar, Senhor, sobre o nosso casamento, Senhor, que nós vamos experimentar o melhor, o vinho novo, Deus, em nome de Jesus. Obrigada, Espírito Santo, porque o Senhor está nos despertando como igreja, Senhor, para nós voltarmos aos princípios da palavra, Senhor. Que na nossa casa haja o amor verdadeiro, que na nossa casa haja unidade, Senhor, que na nossa casa haja fidelidade, Senhor, fidelidade nos nossos olhares, no nosso coração, no nosso pensamento, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Restaura, Senhor, restaura. Ore pela sua casa, ore pela sua família. Oh, Deus. Jesus disse: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta da sua casa, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Isso é família. Jesus quer fazer parte da nossa família. A Bíblia diz que Jesus veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, foi-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Isso é família. Então eu quero te dar essa oportunidade hoje à noite. Nós ouvimos sobre família, sobre restaurar a nossa família, mas nós precisamos antes restaurar o nosso relacionamento com Deus. Como nós ouvimos hoje, Deus falou para o Jacó: Jacó, Betel, casa de Deus, edifica o teu altar lá, edifica o altar lá em Betel para mim. Então nós precisamos começar pelo nosso relacionamento com Deus. Quero te dar essa oportunidade nessa noite. Eu quero orar agora com a igreja. Eu quero convidar toda a igreja para orar comigo, como se eu estivesse entregando a minha vida a Jesus pela primeira vez. Se você quiser fazer da minha oração a sua oração, me acompanhe nessa oração. Senhor Jesus, nessa noite eu entendi que eu preciso sair de Sucote. Eu preciso ir para Betel. Preciso edificar o altar em Betel. E hoje, Senhor, eu decidi que o Senhor é o meu dono, o Senhor é o meu rei. Eu quero entregar minha vida ao Senhor. Eu quero receber o sacrifício do Senhor na cruz por mim. Eu quero ser filho, quero ser família de Deus, em nome de Jesus. Ainda com seus olhos fechados, tem alguém aqui nessa noite que fez essa oração pela primeira vez, convidando Jesus para ser o Senhor da sua vida? Tem alguém aqui? Tem uma jovem aqui? Tem mais alguém? Tem mais alguém? Eu fiz essa oração. Tem mais uma moça ali, glória a Deus. Tem mais uma pessoa? Então